Então, primeiro, bom dia para vocês. Agradeço a presença de vocês essa manhã. Aqui agradeço também a parceria com a editora Paulus, que propicia esse espaço para que a gente possa ter aqui esses encontros, para que a gente possa conversar sobre temas variados dentro da psicologia analítica. Eu sou João Rafael Torres e sou psicoterapeuta junguiano e estou aqui de vez em quando conversando com vocês sobre alguns aspectos aí da nossa vida psíquica. E hoje eu trouxe um tema que ele tem ficado cada vez mais comum, mais vívido dentro do nosso mundo contemporâneo, e ele vem com uma pluralidade muito grande de possibilidades, inclusive de possibilidades de invasão, né? Que é a positividade tóxica. Nós saímos aí recentemente, a nossa geração ela atravessou uma situação muito peculiar, que foi a pandemia, e durante esse processo da pandemia existia por parte de muitas pessoas uma ideia de que sairíamos muito melhores, sairíamos seres humanos muito mais disponíveis para a empatia, para o outro, e vimos que a coisa não funcionou muito bem, né? Essa forma de enxergar a realidade é a forma do copo meio cheio, né? Que tem um quê de otimismo, tem um quê de esperança, tem um quê de positividade, mas que nem sempre funciona, nem sempre traz os resultados que se almeja, que se espera ter, né? Nós também vivemos dentro de um mundo hoje onde ficou muito popular uma expressão que é matar um leão por dia. Como se, de alguma forma, nossos problemas fossem grandes desafios e esses desafios eles nos recompensassem de uma forma muito especial. Eu, particularmente, acho um horror a ideia de ter de matar um leão por dia. Eu não quero matar nenhum leão na minha vida. Se for possível, eu não quero matar nenhum leão. Mas isso muitas vezes vem associado a um grande valor social. Dentro desse mesmo pacote tem uma palavra que tem sido muito usada e que tem sido mais causa de problema e de sofrimento do que de realização, que é a felicidade. As pessoas têm um ideal sobre felicidade, elas buscam felicidade como se fosse algo perene, né? Como se fosse algo que você pudesse engatar e nunca mais sair daquele estado. E isso acaba sendo um grande motivo de sofrimento psíquico, porque é muito difícil se perceber feliz, né? É muito difícil você... Quais são os balizadores para você definir se você é feliz, se você não é? Inclusive, numa pesquisa rápida no Google sobre o segredo da felicidade, o Google te oferece em 0,32 segundos 8.510.000 respostas sobre o segredo da felicidade. Então, se a gente der um pouquinho mais de tempo para o Google, talvez ele ofereça ainda mais possibilidades. E isso mostra como essa resposta é uma resposta muito imprecisa, como a própria felicidade é algo muito impreciso. Então, uma coisa tão imprecisa, fica difícil a gente pensar que uma fórmula mágica vai conseguir destravar e trazer aquilo de uma forma tão perene e volumosa, que é como as pessoas muitas vezes idealizam. E felicidade, muitas vezes, a gente pode pensar na felicidade como um resultado de um trinômio aí, de esperança, de poder e de consolo. Ou seja, é eu querer que a vida seja melhor, é eu querer controlar os aspectos da vida e eu querer, de alguma forma, ter uma restituição diante daquilo que há de ruim, de pesado, de desgostoso dentro da minha trajetória. É ruim desejar felicidade? Óbvio que não.
O difícil é trazer isso como uma meta irreparável que pode, de fato, trazer para si uma frustração muito grande, né? Lembrar que a proporção de expectativa corresponde à proporção de frustração. O Jung ele não conversou exatamente sobre esse tema, até porque esse tema é um tema muito recente, mas o Jung ele estudou um rapaz que vivia uma positividade tóxica, que era Jó. Né? Eu não vou entrar aqui muito nesse aspecto, mas Jó era uma pessoa que estava sempre correspondendo de uma forma otimista a todas as desgraças e mazelas, e o Jung dedicou um livro inteiro a ele. Né? Então, é algo que pode nos ajudar aí com algumas ampliações. Esse conceito de positividade tóxica, ele deriva principalmente da criação de uma escola de psicologia chamada psicologia positiva. Essa escola ela foi definida, esse termo, né, psicologia positiva, ele foi definido por Martin Seligman em 1997, ou seja, foi antes de ontem, né? É uma coisa muito recente. No ano seguinte, esse conceito ele foi tão mobilizador que no ano seguinte ele já tinha se transformado no presidente da Associação Americana de Psicologia. Em 2002, esse tema, em torno desse tema, já se tinham arrecadado 37 milhões de dólares, que foram arrecadados principalmente para destinar a universidades, onde dentro dos departamentos de psicologia foram criados segmentos, cadeiras para o ensino da psicologia positiva e também para financiadores de pesquisa de uma forma geral, entre eles a indústria farmacêutica, né? E isso vai se ampliando a partir de então como um conceito não só de uma psicologia positiva, mas também de uma saúde positiva, onde esse otimismo ele pode ir ganhando espaço e trazendo supostos resultados para a saúde de uma forma geral. Sabe quem foi um dos grandes financiadores desse primeiro movimento? A Coca-Cola, que é uma instituição que todo mundo sabe que preza muito pela nossa saúde. Então, é algo a se pensar, né? E disso também você tem um desdobramento para várias outras áreas. E a partir desse mesmo conceito se desdobrou uma economia positiva, treinamentos para soldados americanos para a guerra de uma forma positiva, porque é muito positivo você ir para uma guerra, ciências do esporte. Pensem nas lesões, né? Que isso pode ter gerado. Bem-estar animal, design. Todas essas coisas foram ganhando esse status de positivo também como uma possibilidade de realização do ser humano. E o que isso vai trazer na prática? Aqueles conceitos que antes eram conceitos meio desqualificados, como otimismo, pensamento positivo, emoções positivas, floresça a sua vida, deixe de lado esse baixo astral, né? Que eram vistos antes com muita desconfiança, porque eram interpretados muitas vezes como produtos ilusórios, ou até mesmo como crendices, charlatanismo, eles ganham status de ciência. E se é científico, a gente pode confiar, a gente pode legitimar. E tem uma coisa que está na base de tudo isso, que é um pensamento arcaico, quase medieval, de bem versus mal. Então o bem fica de um lado e todo o resto é um mal que precisa ser banido, contido, desaprovado.
e que isso vai gerar repercussões dentro do nosso psiquismo, né? E aí os terapeutas, os psicoterapeutas, profissionais de saúde mental, eles ganham um novo status. Porque antes eram profissionais que estavam muito direcionados para ajudar na cura, ajudar num alívio de um sofrimento mental, de uma problemática que a pessoa estava ali enfrentando com uma dificuldade maior. E eles passam a se dedicar na busca do melhor de cada um. Qual é o teto? Eu posso achar que essa palestra está maravilhosa, mas amanhã eu posso fazer uma palestra melhor, não posso? Depois de amanhã eu posso fazer uma ainda melhor, não é? Ou seja, esse conceito de o melhor de si, ele é um conceito muito massacrante, porque ele não tem fim. O céu é o limite, né? O céu no sentido de virar Deus é o limite. E aí, a partir de então, você tem uma explosão de profissionais que foram intitulados como coaches, onde eles vão ter um apoio, inclusive, do Seligman, do criador lá da psicologia positiva. Que são pessoas, são treinadores. Treinadores para quê? Para qualquer coisa. Né? Cada um vai se especializar dentro do seu nicho, dentro da sua expertise, para explorar de você o que há de melhor dentro de você. Isso vai evoluindo dentro de uma dinâmica mundial, a ponto de o dia 20 de março de 2012 ser eleito pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional da Felicidade. E esse dia foi colocado como um marco para que a ONU, com o seu poder de influência dentro das nações, estimulasse essas nações a orientar políticas públicas em torno da ideia de felicidade. Até aí eu acho que é tudo bem, né? Assim, a gente pode, de fato, ter um investimento público, né? Imagina, se o SUS popularizasse psicoterapia, por exemplo. Seria muito bom para que as pessoas pudessem viver melhor. Mas não é exatamente dessa forma que isso funciona e tem funcionado. Por exemplo, em 2014, o Facebook fez um experimento com cerca de 700 mil, 600 e quase 690 mil seguidores, manipulando deliberadamente o feed desses seguidores, direcionando para uns notícias e publicações positivas e para outros publicações e notícias negativas, a respeito tanto de interesses próprios como de interesses de amigos. E eles viram que dá resultados, viu? Que isso recalibra os termômetros de felicidade das pessoas. Você pode ser inundado por uma onda de positividade ou você pode ficar meio na bad por conta do que você vê. E isso sendo não necessariamente uma mentira, mas um recorte muito parcial da realidade. Para que isso serve? Facebook, lembram, né? Então, em primeiro lugar, para uso comercial. O que vende mais? É claro que, para quem está muito bem, repetir as experiências vende mais. Para quem está mal, soluções vendem mais. Então, você pode ir direcionando ali o seu público a partir da forma como eles se sentem. Mas isso também vai pautar política, vai pautar economia, vai pautar processos sociais. E aí você vai pensar numa ampliação de atuação que chega num ramo de quem decide a vida da gente. E na prática, como é que a gente pode pensar no que seria aí essa
positividade tóxica, né? Como é que isso vai funcionar efetivamente nas nossas vidas? Em primeiro lugar, nós vamos pensar na positividade tóxica como uma tentativa de controle da realidade. É você colocar a realidade num tubo de ensaio e tentar retirar todos os agentes dito nocivos dali de perto. Inclusive, uma das técnicas que acaba sendo muito espontaneamente acordada entre as pessoas que acabam sendo inundadas por essa positividade tóxica é desligar os noticiários. Porque o noticiário só tem notícia ruim. É claro que um noticiário ele amplia as suas possibilidades de conhecimento sobre a realidade. Tentar se afastar disso é você entrar numa gaiola de ouro, onde aparentemente está tudo bem, mas você está restrito diante da realidade, principalmente da realidade socioeconômica do lugar onde você vive. Imagine nós brasileiros vivermos sem jornal ou com jornais bastante parciais. O negócio fica um pouco mais complicado, né? A positividade tóxica, ela também tem como uma meta a aniquilação da dúvida. É você entender que a certeza positiva vale mais do que a própria dúvida. Só que a gente que trabalha com saúde mental, de alguma forma, sabe que a dúvida é uma das marcas de saúde mental. Uma pessoa cheia de certezas, ela está muito comprometida. Ela está no movimento neurotizado. Inclusive, se você for conversar com pacientes psicóticos no hospital psiquiátrico, a única coisa que você vai ter ali dentro são certezas. Eles têm certeza de que se eles pularem da janela, eles não vão morrer, porque eles são Deus, eles sabem voar. Então é a gente pensar que a certeza ela é boa para uma dimensão nossa, ela traz um conforto para uma dimensão nossa, mas a dúvida é o que pode, de fato, nos dar mais garantias para viver melhor, tá? E quando nós pensamos nesse ideal fantasioso, né, dessas recomendações positivas, esse ideal ele não vai ter um objetivo muito claro. As coisas elas vão ficar boas, mas a gente não sabe muito bem o que a gente quer melhorar, porque a gente está, de alguma forma, se afastando do problema, né? Se eu me aproximo mais do problema, eu vou saber o que é que eu quero combater, o que é que eu quero debelar da minha vida. Se eu vou tentando ocultar o problema, eu não sei exatamente o que está me fazendo falta. Então, não é uma estratégia muito sábia. Uma outra função aí dessa positividade tóxica, um efeito tóxico dessa positividade excessiva, melhor dizendo, é uma idealização de futuro. É uma crença numa mudança que vai ser quase que instantânea. Então, se eu adotar a postura certa, a fala certa, o mantra certo, a realidade vai fazer assim. Eu nunca vi acontecer assim, mas pode ser que aconteça com algumas pessoas. Tomara que aconteça mesmo, mas assim, eu não consegui, talvez eu ainda não tenha descoberto a palavra certa para fazer com que isso pudesse acontecer, né? E todo esse imaginário, ele vai orbitar em torno de uma coisa central. Essa coisa é o eu. É a deliberação em torno do que eu acho certo, do que eu acho bom, da minha competência, da minha força, do meu poder pessoal, né? É tudo muito autocentrado. E esse autocentramento, o eu é a nossa referência para viver. Só que quando esse eu ele começa a ficar grande demais, ele se prejudica na comunicação com o outro.
O que não sou eu é outro. Inclusive, instâncias internas nossas ficam ainda mais polarizadas como um outro. Então, aquilo que eu não gosto, aquilo que é ruim, aquilo que é difícil, aquilo que eu não consigo controlar, que eu não consigo conter, que eu não consigo determinar, eu vou entender como uma parte de mim que eu quero tirar de lado, eu não quero que aquilo funcione, eu não quero dar espaço para aquilo viver. E aí as pessoas elas começam a repetir certas cantinelas, né, do me perdoe, sou grato, não sei o que, não sei o que, não sei o que, gratiluz, good vibes, né, essas coisas assim, como se essas palavras tivessem um condão de apaziguar, de isolar todas essas dinâmicas que não necessariamente são tão negativas assim dentro da gente. Tem coisas que a gente só desconhece e que por desconhecer, por não conseguir controlar, a gente passa a entender como algo que precisa ser contido ou banido. Aí, Pai Jung, ele fala que toda pessoa que sofre torna-se autorreferente e egocêntrica. E que isso acaba sendo um mecanismo necessário para a pessoa se recompor. Se a gente fizer uma interpretação de texto de terceira série, dá para a gente entender que se as pessoas que sofrem tornam-se autorreferentes, as pessoas que optam por esse caminho de autorreferência, de egocentrismo, elas estão tentando encobrir um sofrimento que já está lá. Né? Então, assim, é você tentar quase que uma auto-hipnose diante de um sofrimento que já está dentro de você, que já reside dentro de você e que você está tendo ali dificuldades de encaminhamento. Essa dinâmica, ela é uma dinâmica que copia algo que nós, principalmente nós, civilização ocidental, de fundo judaico-cristão, imposto, mas que tem uma influência muito grande e tal, que é o criacionismo. Aquela ideia de que com uma palavra eu posso ser salvo, de que com uma palavra qualquer coisa pode ser feita, de que com uma palavra o bem vence o mal. E muitas vezes, inclusive, isso é adotado como uma linguagem religiosa. A pessoa ela fica muito fiel e muito devota do meu Deus. Como se o meu Deus fosse uma propriedade minha, ele se transformasse num Deus operário, né, que faz o que eu digo, e onde a paga para esse Deus é a minha boa atitude, são as emoções que eu nutro. Né? Então, se eu for uma pessoa muito boa, meu Deus vai fazer tudo por mim. Se eu for uma pessoa que não pensar em nada negativo, nada de ruim vai chegar até mim. Tem um autor que eu gosto bastante, que publica bastante aqui na Paulus, que é o James Hollis, que ele fala que esse é o marco da vida adulta. Quando a gente descobre que mesmo fazendo coisas boas, coisas ruins acontecem conosco. Quando a gente aprende isso, a gente ficou adulto. Né? Porque até então, é lembrar, gente, que acreditar é uma coisa de criança. Criança acredita nas coisas. Você fala para a criança uma coisa, uma história bem contada, ela acredita fielmente. Então, assim, é um traço infantil nosso que se mantém vivo, que gosta de acreditar nessas coisas, de entender que a vida vai funcionar desse jeito. E isso vai abrindo para a gente um paradoxo de fé, né? Porque ao mesmo tempo eu quero acreditar nesse Deus, mas esse Deus virou eu. É experimentar-se Deus. E geralmente, né, nas mitologias e tal, quando alguém tenta, quando alguma criatura tenta se experimentar Deus, não dá muito bem, assim, né? Na mitologia, vamos colocar assim, não desrespeitosamente, até porque estamos num lar católico, mas na dinâmica do catolicismo, do cristianismo, judaico-cristianismo e tal, tem um moço que queria virar Deus, né? Ele ganhou um reino só para ele.
E todo mundo, ninguém quer ir para o reino dele. Então, assim, a gente tem que pensar que não é uma coisa muito boa, não. Né? Esse negócio de ficar ambicionando o lugar de Deus não vai funcionar muito bem, não. Tá? Uma outra estratégia muito vívida dentro dessa prática de uma positividade tóxica é tentar contornar os problemas. É tentar encontrar uma solução diferente para os problemas, negar o que está evidente. Né? Por isso que eu usei essa imagem bonita de um dente quebrado na raiz, que só quem já viveu sabe que não, né? Tente negar um dente quebrado na raiz, para você ver o que é que te acontece. Vocês lembram de um filme chamado Olhe para Cima? Foi um sucesso no lançamento da Netflix. Era um asteroide que ia cair na Terra. Não olhe para cima, né? Era um asteroide que ia cair na Terra e que a única recomendação que era dada era não olhe para cima. É uma ótima estratégia, né? É um otimismo cosmético. Ele tenta ali apaziguar algo que, né, não vai funcionar. Vai funcionar na capa só, mas para baixo não vai trazer muito resultado, não. E, de fato, o que essa estratégia de apaziguamento dessas tendências negativas, os acontecimentos negativos tenta fazer é tentar facilitar uma vida que tem como natureza a complexidade. Viver, gente, é complexo. Não adianta a gente querer transformar a vida, principalmente nós, civilizados, né, que passamos por todo esse processo de civilização, de autonomia, de, né, essas coisas assim. Não dá para a gente transformar a vida numa vida complexa, uma vida complexa numa vida simples, porque não vai funcionar muito bem, apesar de as pessoas insistirem nesse exercício. O Jung mesmo, a primeira definição que o Jung fez para a psicologia dele foi psicologia complexa. Porque ele entendia que a natureza da psique é complexa, não só porque ela funciona a partir dos complexos psíquicos, né, que é um assunto grande que a gente não vai tratar aqui hoje, mas porque, de fato, era algo que estava muito entremeado por todas as coisas. Que você mexe num canto aqui, reverbera no outro, sem você saber por quê. Então, tentar fazer dessa vida uma coisa simples não vai funcionar muito bem, não. Essa dinâmica de tentar apaziguar as coisas... Vocês conhecem a teoria do bode na sala? Quando você estiver achando que a vida está ruim, compra um bode. Bota ele na sua sala por 10 dias. Não pode ser menos. Tem que ser entre 10 dias ali. 11º dia você tira o bode. Você vai ver como a vida é ótima. Quando a gente pensa nessa forma de lidar com o desconforto, pela negação, o que fica muito prejudicado dentro da nossa dinâmica é a formação de uma resiliência real. A resiliência, ela é aquele lugar que a gente chega quando nós conseguimos transformar um problema, uma dificuldade, mas quando aquilo também consegue nos transformar. Quando, de alguma forma, eu consigo ganhar uma adaptabilidade positiva para que novas situações semelhantes não me afetem como já fui afetado por aquela situação anterior. Isso é muito importante porque é o que vai trazer para a gente a capacidade de ir além dos próprios limites, de ganhar uma plasticidade maior para viver. Sem essa resiliência, se a gente for ficando isolado de tudo... a vitamina S do bebê, vitamina S de sujeira, que você tem que botar o menino para andar no chão, para botar coisa na boca e tudo mais, para de alguma forma ela ir ganhando imunidade, resistência diante de certos organismos,
Porque senão ela vai ser o menino que adoece na creche, e toda a onda que tem dentro da creche ele pega, né? Então, assim, é pensar que quando eu vou me expondo a esse dito negativo, eu também vou me fortalecendo. Como diria tio Nietzsche, o que não mata fortalece, né? Então, a gente vai, de alguma forma, trazendo um pouco mais de resistência diante de certas coisas. Descobri, inclusive, que esse negócio de tentar amenizar as coisas tem nome, gente. É bom estudar por isso, porque a gente descobre que o povo já estudou antes e já deu até nome para as coisas. Isso se chama teodiceia. Teodiceia. Que é uma tentativa de justificar o mal, dizendo que o bem pode resultar dele. Se eu viver uma coisa ruim, eu posso tirar. É o limão da limonada? Né? Se a vida me traz uma coisa ruim, eu consigo extrair dali algo que é positivo. Mas isso também pode ser muito perigoso dentro dessa dinâmica de uma positividade tóxica. Uma das coisas que pode ser muito negligenciada dentro dessa dinâmica é a saúde. Essa ideia de uma positividade tóxica, ela pode ser muito prejudicial para questões que são sérias, que são graves. Quando eu acho que as coisas vão melhorar. Quando eu acho que é só uma fase. Quando eu acho que tudo vai ficar bem. Isso agrava muitos quadros, né? Não só quadros psíquicos, principalmente quadros psíquicos, mas quadros de saúde física mesmo. É aquela dorzinha que não é investigada, porque afinal tudo vai ficar bem, né? Queria falar uma coisa, mas não vou falar não, pode ser ofensivo. Mas eu tenho... Bota a mão, para não falar as palavras, bota a mão, deixa eu mandar uma energia, que vai ficar tudo bem. Uma outra coisa também que é comprometedora dentro dessa dinâmica é que muitas vezes a positividade tóxica, ela tenta parir heróis a partir dos quadros de adoecimento. Então antes as pessoas eram fulano vítima do câncer, ciclano paciente de depressão, né? E agora não, agora é um guerreiro lutando. Lutando bravamente contra uma determinada doença. É um sobrevivente. Isso é tentar transformar um adoecimento num rito de passagem. Não que não aconteça, mas esses processos de passagem, vamos colocar assim, eles acontecem. Eles não são uma realização que eu determino e vai ser assim. Então, muitas pessoas elas acabam acumulando problemas. Por exemplo, você tem um câncer e o seu câncer vira uma depressão. Porque você não consegue se perceber como um herói. Você não percebe se conseguir, você não tem força para ser uma guerreira. Você só quer que aquilo acabe. Você não quer se autorresponsabilizar de uma forma tão penosa, tão difícil, por uma coisa que você já está sendo submetido a um tratamento que por si já é muito penoso, já é muito difícil. Então, assim, esse tipo de coisa que acaba sendo projetado eleva um grau de sofrimento, muitas vezes, e faz com que as pessoas elas fiquem um pouco mais debilitadas diante do próprio sofrimento. E tem uma indústria por trás disso. A indústria da superação. As reportagens de superação, os documentários de superação, os filmes de superação, todas essas coisas, elas vão fazendo com que a gente vá acreditando que é quase bom passar por uma situação dessa, porque você pode sair de lá muito melhor. E às vezes você só sai bem quebrado mesmo. Vai demorar muito para você conseguir juntar os cacos, vai exigir muito. Aí, assim, se você assume isso com uma carga mental de não, sorria, você está bem, né? É sobre isso e está tudo bem, né?
esse negócio pode ficar um pouco mais complicado. A gente sabe que os ateus rezam nas trincheiras, né? A gente sabe que na hora do desespero mesmo, a gente vai atrás de solução, a gente vai buscar, só que às vezes não dá mais tempo. Então a gente tem aí quadros que quando as pessoas vão se atentar para a necessidade de buscar ajuda, essa ajuda ela já não alcança mais. E aí a gente está falando de algumas situações bem complicadas, não só desses quadros de adoecimento físico, mas, por exemplo, suicídios. As pessoas sinalizam de um jeito, sinalizam de outro, sinalizam de outro. Isso é negligenciado e quando você viu, está feito. Inclusive, esse é um ponto muito complicado dentro dessa dinâmica de positividade tóxica, né? É porque as pessoas elas não guardam para si. Geralmente elas tentam intervir nos outros, né? Elas querem expandir esse bem viver para os outros e elas vão assumir então uma positividade policiativa. Elas são aquelas pessoas que elas falam, não fica assim. Pensa pelo lado bom. Ah, mas isso não merece que você fique desse jeito. E muitas vezes essas tentativas, né, por mais que elas tenham uma boa intenção, mas elas vão trazer ali dissimuladas acusações, conselhos impraticáveis, exemplos, comparações que... Pô, se você está mal, você não quer ninguém... Nesse momento eu estou com fome. Não adianta você falar que as crianças na África morrem de fome, apesar de eu saber e ser empático com elas. Isso não vai fazer minha fome passar. Não dá para a gente comparar um problema de um com um problema do outro para tentar minimizar o do primeiro. E muitas vezes essas pessoas elas vão se identificar dentro dessa dinâmica de uma positividade tóxica, quando elas já se transformaram em pessoas tóxicas por conta da positividade, em helpers, em salvadores, em ajudadores. Então você não quer a ajuda da pessoa, mas ela está ali pronta para te ajudar, para tentar desqualificar o seu sofrimento. E muitas vezes o que elas estão fazendo é chutando as suas muletas. Uma pessoa que está com dificuldade para caminhar, com muleta ela anda. Tentar tirar, desqualificar, não é uma boa, porque a gente não sabe de fato qual é a necessidade do outro, né? Quais são os temas mais comuns onde essas coisas acontecem? Tá em todo canto, né, gente? São as situações de luto, de infertilidade, de aborto, de separação, de desemprego, perda financeira, de racismo, de LGBTQIA+, fobia, de capacitismo, né? É como se todas essas coisas que são fontes originais e legítimas de sofrimento, elas valessem menos do que um pensamento positivo. Sendo que isso, muitas vezes, atravessa a pessoa de uma forma tal que ela fica incapacitada de viver bem. Que dirá de pensar positivamente, né? Uma outra coisa é que essa dinâmica que se impõe é uma forma de gaslighting. Vocês conhecem esse termo? Vem de um filme que eu não lembro mais o nome do filme, mas é de um filme que o cara fica subindo e descendo a luz para a mulher achar que ela está ficando louca. E isso virou um termo, né, que tem sido usado bastante dentro hoje de saúde mental, de psicologia, que é uma indução para que o outro questione se o seu sofrimento é válido ou não. Se a pessoa tem direito ou não ao seu sofrimento. Aí imagina só, que ajuda boa, né? Eu prefiro ficar sem.
Sabe por que as pessoas assumem tanto essa postura de salvadoras, de vem cá que eu vou te dar um abraço? Porque pessoas negativas são vistas como a ameaça. É a teoria do piolho, né? Duas cabeças juntas, um pula para o outro. Essa empatia que se apresenta é uma empatia superficial. De fato, elas não estão interessadas no seu problema. De fato, elas querem calar o seu problema. Até porque a gente sabe que quando um problema é falado, ele acorda os nossos. Os nossos, eles estão lá, eles só estão dormindo, eles só estão entorpecidos. Mas quando alguém começa a falar de um casamento que não está legal, você começa, engraçado, né? O meu também está do mesmo jeito. Então é melhor você não entrar em contato, é melhor você abafar aquilo dali que fica mais seguro para você. Ou seja, o eu prevalecendo mais uma vez. Disfarçado de solidariedade, de empatia, mas não deixou de ser eu. Tá? E o que se ignora dentro dessa dinâmica é que reclamar é um chamamento de vínculo. Quando uma pessoa, você tem um amigo reclamão, ou alguém chega perto de você e começa a reclamar, a se queixar de algo da vida, o que essa pessoa está pedindo é presença. Ela quer que você escute. Ah, mas ela não vai fazer nada com isso. Tudo bem. Às vezes ela só quer mesmo que você escute, que você compreenda, que você valide a dor dela, porque ela ainda não tem ferramentas suficientes para atuar em torno daquilo que está sendo motivo de mal, que está sendo difícil, que está sendo complicado. Mas essa escuta, muitas vezes, é que vai ser o ponto de partida para que essa pessoa assuma novas posturas dentro da vida. É se ouvindo falar que muitas vezes a gente chega a determinadas soluções, ou que a gente se encoraja para mudar o que precisa ser mudado, né? Não é dizendo, eu perdi 2 grandes amizades. Grandes amizades. Por conta disso. Porque, sendo um profissional de escuta, eu escutava. Quando eu precisei ser escutado, isso não é nada, menino, nem te conto o que é que meu filho fez essa semana. Daquela mesa eu levantei e eu nunca mais sentei com essa pessoa. E chega uma determinada hora da vida da gente que a gente não quer mais dar chance, não. A gente tem que dar chance para si mesmo, né? A gente não pode mais ficar reverberando certos comportamentos que a gente sabe que não são válidos, que não são interessantes. Tudo isso também ajuda a tirar da gente uma responsabilidade sobre o outro. É lembrar que essa dinâmica toda, quem é que está em torno de quem? Do eu. Esse eu está tentando ser bastante positivo porque ele não quer olhar, nem sentir, nem sofrer com as dificuldades que são próprias. Eu vou me encarregar do que é do outro? Não, né? Eu não tenho para mim, eu vou dar para o outro. Só que eu não posso dizer isso desse jeito. Até porque se eu falo isso, atrai, né? Então é melhor eu falar que, não, vai ficar tudo bem, tudo isso vai passar e tudo mais. E não é assim que a coisa funciona, né? Existe por trás dessas recomendações, muitas vezes, um tom muito forte de arrogância e de prepotência. As pessoas falam como se fosse fácil mudar determinados padrões, assumir determinadas dificuldades e tudo mais. E a gente tem de lembrar que essa prepotência, ela é reflexo de uma impotência compensada. Ou seja, os conselhos que são dados, eles não seriam seguidos por si só, né? E o Neumann, ele fala que esse proselitismo, né, essa tentativa de convencer o outro, é um sinal de um fanatismo consciente que está sendo compensado por uma dúvida inconsciente muito grande. Um outro filme, esse bem antigo, com a Meryl Streep, chamado Dúvida, vocês lembram? Que ela é um grupo de religiosas que tem uma escola e tem uma suspeita de abuso sexual dentro dessa escola.
e o padre é o acusado. E ela defende, ela é a Madre Superiora e ela defende fielmente que o padre tem que ser penalizado, que ele tem que ser banido, que... E a última fala do filme é a irmãzinha lá, a novicinha, conversando com ela e falando, mas a senhora acredita mesmo que ele fez isso? E aí ela cai em prantos, dizendo, eu tenho dúvida. Ela passou o filme inteiro afirmando uma coisa que atendia uma necessidade do eu dela, mas que internamente não tinha valor, não tinha fundamentação dela, ela estava falando mais de si própria do que do caso da criança que foi abusada, tá? Dúvida. Eu já contei o filme todo, né? Então... E o filme não sustenta em nenhum momento que de fato ele cometeu o abuso, tá? A gente também não sabe. Então, assim, é uma dúvida. Essa dinâmica da positividade tóxica, ela vai se apoiar numa linha muito clara, assim, de felicidade fundamentada numa individualidade e que, para poder funcionar desse jeito, ela tem que ser apolítica. Lembrando de política como convivência em sociedade dentro das diferenças de uma sociedade. Ou seja, geralmente as pessoas que estão toxicadas pela positividade, elas são as isentonas. Elas não querem se comprometer, elas não querem se envolver com essa história de discursos sociais, elas assumem um discurso muito neutro. E quando elas fazem isso, elas estão rejeitando o sul social. Todas as pessoas que são desfavorecidas por xenofobia, misoginia, problemas de renda, de trabalho, de racismo, elas não importam muito. E aí a gente vai entender agora por que isso acontece desse jeito. Isso não é à toa. A positividade tóxica, ela serve a uma galera interessante. Quando a gente pensa que vivemos a maior parte do nosso mundo, a nossa realidade como o Brasil, por exemplo, é a realidade de um capitalismo neoliberal, que tem como lema, viva por si mesmo. Ou seja, o tema é o eu, não deixou de ser o eu. Só que esse viva por si mesmo a gente pode interpretar de diversas formas, né? A gente pode ir muito pela ideia da liberdade de escolha, a gente pode ir muito pela ideia é a minha liberdade de opinião, mas também podemos levar como te vira aí, faz o teu. Que é o que causa muitas vezes a ideia da meritocracia, né? De que se a gente for bom o suficiente, a gente vai chegar aos melhores resultados. É ótimo, né? Só que não funciona. Isso vai dando para as pessoas, muitas vezes, essa ideia de dar conta da própria existência e de prosperar pelas próprias escolhas, vai reforçando uma prepotência diante da capacitar a vida de realizar a vida e de realizar os próprios desejos. Como se a vida se correspondesse, como se a vida ela funcionasse a partir do que eu digo. Eu quero ganhar $1 milhão até dezembro. E vamos lá, esperar, né? Isso muitas vezes também vai criar parâmetros coletivos do que é sucesso. De desdobrar para a gente o que são as nossas necessidades, o que são as nossas prioridades, o que está na moda, qual é o padrão estético que vale hoje. Isso vai determinar uma vida para o coletivo. É como se eu tivesse que me moldar para caber dentro de uma dinâmica, de um status quo que já está definido, e que eu preciso corresponder. Quem virou o grande termômetro
do estamos ou não realizados? As redes sociais, né? Especialmente o Instagram, que é um recorte, é uma fotografiazinha quadrada de quem você é, naquele momento, de tudo que você viveu, e principalmente de uma troca de posses e de conhecimentos por experiências. Hoje, o que mais quantifica na vida são as experiências que você vive. Ah, mas isso é bom, de fato é muito bom, mas assim, quais são os parâmetros dessas experiências? Ter qualidade de vida, ter poder, é o quê? É o poder experimentar ou é o poder repetir aquela experiência 1, 2, 10, 15 vezes? O prazer passou a ser derivado muito mais disso como um parâmetro. Não adianta eu comer uma comida boa, eu tenho que mostrar que eu comi aquela comida boa que pode nem estar boa. Inclusive hoje de manhã, o doido das redes sociais, porque sim, eu estou lá, vi um negócio ótimo de um cara, um youtuber, acho que é americano, que criou um restaurante na casa dele. Já viu isso? Ele criou um restaurante que nunca existiu. Ele fez um cardápio, ele entrou no TripAdvisor e criou um perfil lá dentro. Ele criou perfis falsos para dar pontuações positivas para aquilo. E disso ele conseguiu fazer um sucesso. As pessoas ligavam reservando, nunca tinha data, porque era tudo muito exclusivo. Nunca tinha data. Aí um dia ele resolveu abrir o restaurante dele. Ele botou uma música muito alta para as pessoas não escutarem o barulho do micro-ondas, porque a comida que ele estava servindo era a comida que ele tinha comprado no supermercado. Ele botava, empratava e levava para as pessoas, e no final ele gravou os depoimentos das pessoas falando que era a melhor comida do mundo. É sinal de que assim, a gente gosta de se enganar. E a gente se engana muito fácil. Não é tão difícil assim se enganar. Essa ideia de autodeterminação, do que eu vou ser, do que eu vou ter, de como a vida vai funcionar, ela passa a se confundir muito com uma ideia de autoestima e de autorrealização. As pessoas elas passam a entender que para serem boas, para se sentirem realizadas, elas podem fazer escolhas e essas escolhas vão levar para esses caminhos. Quem que ganha com isso? O patrão ganha com isso. Por quê? As pessoas elas passam a ter uma ânsia muito maior para poder acessar em determinados aspectos, elas passam a ter uma ânsia muito maior e uma disponibilidade também maior de sua capacidade produtiva. Além disso, ocupar-se vira sinônimo de um status positivo. As pessoas que são ocupadas, que são atarefadas, elas são importantes. Eu não ter tempo para você é um sinal de que eu devo ter muito valor. Sendo que, de fato, eu não estou tendo tempo nem para poder cortar o cabelo. Mas não é porque minha vida é muito importante, é porque eu crio tantas demandas, eu atendo tantas demandas, que a vida ela vira um turbilhão. E isso vai fazer com que, muitas vezes também, as cobranças dentro das empresas, para quem vive delas, para quem vive sob a égide delas, vire uma cobrança muito maior de ampliar capacidades e proeficiências. Ou seja, você tem que saber fazer tudo. E quem sabe fazer mais é mais valorizado. Mas é mais valorizado não assim, é mais valorizado por enaltecimento. Lembrando que só quem vive de prestígio é a Nestlé, né?
Não adianta você ser muito bem elogiado se você não tem um retorno, que é um retorno legítimo do seu trabalho, que se chama remuneração. E isso não acontece, tá? O Eagleton, que é um filósofo americano, eu estou com muito americano hoje aqui, hein? Tenho que começar a pensar isso de novo. Ele fala que os otimistas, eles são conservadores porque sua fé num futuro favorável está baseada na confiança de que o presente é basicamente irrepreensível. Na verdade, o otimismo é um elemento típico das ideologias das classes dominantes. Ou seja, e o motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Então, assim, é muito fácil você levar uma positividade ou estimular uma positividade quando você sabe que sua vida não vai mudar ou que sua vida só vai melhorar. Então, fazer com que o seu funcionário trabalhe feliz, com um sorriso no rosto, cara de aeromoça, né? É muito bom para eles, porque eles não vão ter uma pessoa chata ali cobrando coisas e tal. E, inclusive, isso é o que gera o soft power, né? É aquele poder ameno, tranquilo, onde a autoridade é uma autoridade dissimulada, onde a pessoa bota uma mesa de ping-pong no trabalho, mas ninguém tem tempo de ir lá jogar. Mas tem a mesa, você está aqui, ó. Aqui todos somos livres, inclusive se você não estiver satisfeito, você pode se retirar que tem 500 pessoas esperando a sua vaga. Na hora da cobrança é geralmente assim que eles funcionam, né? Falando desse jeito. Isso também traz uma outra coisa dentro dessa mesma história, que é uma ideia de obsolescência, né? Você não serve mais pra gente, mas o mundo é enorme, ele tem muitas oportunidades para você lá fora. Você sai quase que sendo agradecido, você sai agradecendo por estar sendo demitido, quando você já não está sendo mais correspondente às expectativas desse patrão chato, né? Tem uma pesquisa que foi feita num livro, um livro bem legal para quem se interessar sobre o tema, chamado Happycracia. É bem interessante, ele traz bastante, é de um psicólogo com uma socióloga, então eles trazem uma abrangência interessante, aí foi um livro que me ajudou bastante durante esse processo da formação da palestra, né? Que eles falam que os países que têm maior desigualdade social e em desenvolvimento, leia-se Brasil, são os que têm uma expectativa maior em torno da felicidade. As pessoas se importam muito com a ideia de felicidade. E sabe o que é que sustenta isso? A esperança. Porque se a gente pensa em desigualdades sociais, era para o pobre estar se sentindo mal por ele estar vendo o outro que é tão rico assim, né? Mas ele fala, não, mas se o outro está ficando rico, talvez um dia eu também fique. Se a situação do rico está sendo melhorada, a minha também pode melhorar. O que é uma fantasia compensatória muito perversa, né? Assim, é você saber que essa realidade ela não vai chegar, mas que as pessoas muitas vezes se dão a esse tipo de crença, infelizmente. O resumo dessa ópera é de que a gente não está vivendo dentro de um regime narcisista. A gente está vivendo dentro de uma dinâmica que é uma anestesia disfarçada de evolução, né? É pensar que tudo aquilo que é entendido muitas vezes como progresso, como crescimento, é uma anestesia para que pessoas que estão nesse sul social, que estão nesse lugar de desfavorecimento, elas não se manifestem, elas não cresçam contra esse sistema. E aí eu trouxe um presentinho para vocês, eu roubei um presentinho para vocês, que é Dona Rita Von Hertie, trazendo um videozinho. Essa é Rochelickson, uma jovem cheia de sonhos e vida e tudo. Ela é uma Barbie. É mentira, gente. Ela é uma boneca de R$ 1,99, vocês estão vendo. Mas ela acha que ela é uma Barbie. Ela é uma escala em menor tamanho de você, pobre de direita ou classe média baixa que tem certeza que é rico.
E assim como Rochelle Ixas não é a Barbie, você não faz parte da elite brasileira. Sim, vou dar até 5 segundos para você poder se recompor do choque que foi esse vídeo. É ótimo. E como Dona Rita disse pra gente, o tempo cura tudo.